Boa noite, é sempre um prazer estar dividindo esse espaço de 6h30 até às 7h30 da noite com você que nos dá o prestígio, nos dá o prazer da sua companhia pelo canal 9 do HF, pelo 29, no canal 9 da NET, pelo 29 do HF e pela internet pelo bhnews.tv.br. Acho sempre um sofrimento ficar assistindo Fernando Castanheira, ele toma vinho, come bem e a gente está aqui trabalhando, mas é sempre bom trabalhar e poder levar para você muita informação. Está no portal Tempo, assinado pela jornalista Juliana Baeta. Um jovem teve o seu celular roubado numa micareta em novembro do ano passado na cidade de Ouro Branco. Recebeu o seu iPhone de volta após enviar uma mensagem logo depois de ter sido roubado. Ele postou uma mensagem, ele e o pai dele estavam na micareta em Ouro Branco e dizem até que nessa micareta roubaram tudo, até pensamento. Ele postou uma mensagem e 4 meses depois o ladrão recebeu a mensagem, ou recebeu na hora a mensagem, 4 meses depois negociou uma recompensa de R$300 e devolveu o iPhone via Sedex para esse jovem de Ouro Branco. Que loucura, né? Ladrões viram respeitáveis cidadãos recuperando a sua dignidade por R$300 através do Sedex. Do Sedex. Que dureza, hein? Está no ar o Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. E você pode fazer o Redação BH News junto conosco, participando pelo Twitter, @Redação BH News, pelo Facebook, Facebook/Redação BH News, pelo nosso e-mail, redação@bhnews.tv.br. Qualquer informação que você que é cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte, nosso espectador de todas as cidades da região metropolitana, onde a BH News entra com muita força, pode mandar para a gente uma matéria, aquela que você gravou no seu celular. Pegou o seu aparelho de telefone celular, gravou alguma coisa que acontece na sua rua, alguma coisa que acontece na sua vida, coisas boas também, porque o positivo transforma. Aquilo que é bom modifica o hábito de quem só pensa no ruim. Então, tudo que você puder registrar, registre e mande para a gente pelo e-mail. Aqui você terá crédito, você será um dos nossos repórteres credenciados pela BH News. Bom, saiu o boletim de crédito do comércio varejista, que é divulgado pela FEComércio. Alguns dados chamam a atenção. Primeiro, 70% das vendas do comércio são a prazo. Desses 70%, 84% são feitos pelo cartão de crédito. Para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho aqui ao meu lado o economista da FEComércio, Federação do Comércio de Minas Gerais, Gabriel de Andrade Ivo. Boa noite, Gabriel. Muito obrigado por ter atendido esse nosso convite. É sempre um prazer receber os representantes da FEComércio aqui no Redação BH News. Boa noite, prazer é todo meu. Vamos lá. No seu entendimento, por que cresceram as vendas nos cartões, que já vinham crescendo, mas agora parece que te deram uma arrancada, porque 84% das vendas a prazo são feitas pelo cartão. Exato. O cartão vem ganhando parte nesse comércio de Belo Horizonte já faz tempo, né? Mas o principal motivo para que isso aconteça é justamente a segurança na utilização, o aceite nessa utilização e a comodidade. Então é mais fácil hoje para o consumidor utilizar o cartão de crédito e também pela proporção justamente de parcelamento. Então o consumidor hoje de Belo Horizonte, do Brasil como um todo, ele acaba observando justamente as parcelas e menos os juros. Então por isso que ele acaba preferindo o cartão de crédito em detrimento às demais modalidades de pagamento. Mas essa conta não fica cruel no final da história? Quando eu só observo as parcelas e não faço o cálculo real daquilo que estou comprando, não é uma conta um pouco cruel para o consumidor? Exato, esse é o erro do consumidor. Para aquele consumidor que não consegue pagar o cartão em dia, é um grande problema. Então se ele entra no rotativo, no pagamento mínimo, por exemplo, do cartão de crédito, ele vai sofrer com juros em torno aí de 250% ao ano, alguns cartões chegando até 700% ao ano. Então aquele consumidor que não consegue pagar em dia e faz a conta apenas das parcelas, ele vai ter problema sim no futuro. O que é mais atraente para o consumidor na compra do cartão? A segurança, eu não levo dinheiro, não levo cheque, estou levando um cartão que via de regra tem uma senha que eu posso autorizar a compra, então é muito pessoal e muito seguro, ou a possibilidade de parcelar e ficar com essa dívida estendida? Bom, ele acaba tendo as duas vantagens, né? Mas outras modalidades de pagamento também proporcionam o parcelamento. Mas o aceite, por exemplo, do cheque ou de outras modalidades de pagamento no comércio, isso vem diminuindo. Então o empresário também vem preferindo o cartão de crédito. Então muitas vezes o consumidor acaba não tendo outra opção também que não seja o cartão de crédito.
Então, a queda do uso do cheque, ela tem duas formas de se entender. Primeiro, o consumidor deixou de usar o cheque. E segundo, o comerciante deixou de aceitá-lo. Exato. O consumidor, justamente pela segurança e a comodidade e pelos benefícios que o cartão proporciona, milhagem, bônus, alguns prêmios que ele recebe. E o empresário, justamente para fugir do calote que o cheque proporciona. Então, muitos empresários tinham problemas com o cheque, por isso eles diminuíram esse aceite e preferiram o cartão de crédito. E nessa contrapartida, o consumidor deixou de utilizar justamente pelos benefícios que o cartão proporciona. Olha, para participar dessa nossa conversa, eu vou dar um pulinho até o Procon Assembleia. Quero conversar com o advogado do Procon Assembleia, Matheus Simões. Boa noite, doutor Matheus Simões. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite de participar conosco aqui do Redação BH News. É um prazer tê-lo conosco. Está travada a imagem lá do Teradec? A gente volta já já então para conversar com o doutor Matheus. Já já, a hora que destravar, vocês me avisam aí, tá? Só avisar que a gente entra e conversa com o doutor Matheus. Ok? Não? Ainda não. Então vamos lá. Continuo conversando com o economista Gabriel de Andrade Ivo da FEComércio. Para os comerciantes que antigamente reclamavam da aceitação do cartão, porque o cartão cobra de todos os jeitos, né? Exato. Você respirou com o cartão na mão, você está pagando. Isso, o empresário ele acaba pagando o aluguel do cartão de crédito, da maquininha do cartão de crédito. Então isso gira no comércio em torno de 3% a 5%. Então a compra efetivada ele paga 5%, por exemplo, dessa compra. Então isso é um grande problema para o empresário. Então por isso alguns acabam preferindo outras modalidades, mas eles não deixam de utilizar o cartão porque o consumidor hoje já está intrínseco à utilização desse cartão. Então o consumidor prefere e isso leva o empresário também a aceitar o que ele não aceitava antes. Vamos até o Procon da Assembleia conversar com o doutor Matheus Simões. Doutor Matheus Simões, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. Prazer é meu, Paulo. Boa noite. Doutor Matheus, nós estamos falando sobre cartões de crédito e cartões de crédito parece que tem aí uma participação importante nesse ranking nefasto das reclamações junto ao Procon. Qual é a importância, onde aparecem as operadoras de cartão de crédito nesse ranking do Procon? Paulo, é claro que como o cartão está aumentando como forma de pagamento, os problemas também estão crescendo na mesma proporção. E é interessante que o consumidor ele fica com a falsa impressão de que quando ele compra pelo cartão de crédito, a operadora do cartão, nas vendas remotas, por exemplo, ela seria uma garantidora da entrega dos produtos ou da qualidade do produto entregue, o que não é verdade. Então, a gente tem visto muito consumidor frustrado porque faz a compra remota com o cartão, depois o produto não chega, ele tenta cancelar no cartão de crédito e isso não é possível. Além disso, o cartão de crédito tem os juros mais altos do mercado brasileiro, o que faz com que o brasileiro pouco preocupado com o seu endividamento acabe não conseguindo pagar depois o saldo rotativo do cartão de crédito. Então, eu acho que esses são os dois problemas centrais que a gente enfrenta aqui no Procon com relação ao cartão, Paulo. E quais são as garantias daquele que compra pelo cartão? Existe alguma forma de que o negócio intermediado pela operadora de cartão dê lá na frente, na possibilidade de reclamar na entrega do produto, alguma garantia para o comprador? Nós temos tentado trabalhar com isso, Paulo, porque não existe regulamentação legal, efetivamente, para essa corresponsabilidade da operadora de cartão de crédito. Algumas operadoras já têm fornecido para o consumidor a possibilidade de dar uma contraordem no pagamento dentro de até 7 dias, mas a posição do consumidor é uma posição muito frágil. O consumidor deve lembrar que na compra remota o cartão de crédito é uma forma de pagamento à vista com os mesmos riscos de um depósito bancário. Então ele deve tomar aquele cuidado de contratar com um site seguro, não confiar que o simples fato dele estar usando o cartão vai garantir a entrega do produto. O comércio, Matheus, pode diferenciar preços quando a venda é feita pelo cartão? Como é que o Procon entende essa prática? Isso é absolutamente proibido, Paulo. O comércio pode não aceitar o cartão, mas ele não pode repassar para o consumidor esse custo que eu vi vocês discutindo aí agora mesmo, de 3% a 5%. Esse é um custo do comerciante. Ele não pode ser repassado para o consumidor, que definitivamente está ali fazendo uma compra como qualquer outra. Agora, vamos lembrar, o estabelecimento não é obrigado a receber o cartão de crédito. A gente sabe que em Belo Horizonte, nos estabelecimentos de alimentação, por exemplo, ainda é comum a recusa do cartão de crédito como forma de pagamento e essa opção é do comerciante. Bom, terminar com o Matheus com mais uma questão, porque essa questão eu acho muito importante. Quais os principais cuidados a serem tomados pelo consumidor na hora de fazer a sua compra com cartão de crédito? Paulo, por incrível que pareça, o cuidado que eu peço ao consumidor é menos na compra que ele vai fazer e mais no uso e porte do seu cartão.
Qualquer pessoa que pegue o cartão da pessoa, que tem acesso à senha dela, vai fazer compras e o consumidor vai ser obrigado a pagar por aquilo depois. Então, muito cuidado no manejo do cartão de crédito. Ele é mais grave do que dinheiro vivo, porque ele tem limite grande, muitas vezes, que o consumidor depois não consegue pagar. Então, cuidado na manutenção da senha, no manejo do cartão e cuidado com o crédito. O saldo rotativo tem juros muito altos, ele pode deixar o consumidor numa situação muito difícil, Paulo. Doutor Matheus Simões, advogado do PROCON Assembleia, é sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por participar conosco do Redação BH News. Prazer é meu. Uma boa noite. Bom, conversamos com o doutor Matheus. Vou finalizar agora com uma última questão feita ao Gabriel de Andrade Ivo, aqui nos nossos estúdios, ele que é economista da FEComércio. Que outros dados relevantes essa pesquisa ou esse boletim aponta para entender um pouquinho melhor o hábito e a força do comércio em Minas Gerais e Belo Horizonte? Puxando um gancho pelo que o doutor falou, isso mostra que o cartão de crédito, a falta de planejamento do cartão de crédito e do controle do cartão de crédito é o maior risco justamente para a inadimplência e para o endividamento. Não o cartão de crédito em si, mas os juros que são cobrados em torno de 11% ao mês. Então aquele consumidor que não consegue planejar e que ele perca justamente o controle e entre no rotativo, no pagamento mínimo, ele vai ter problemas com inadimplência e com endividamento. Então vale aquele planejamento, é uma palavra já muito utilizada, mas que o consumidor deve pensar. Planejamento, o uso bem consciente do cartão de crédito é a melhor saída para que ele fuja justamente da inadimplência. Perfeito. Agradecer o economista da FEComércio, a Federação do Comércio de Minas Gerais, Comércio, Serviços, Turismo de Minas Gerais, Gabriel de Andrade Ivo, e eu vou ter a liberdade de já deixar o seu contato aqui na nossa produção para futuras conversas sobre temas tão importantes como esse. Com certeza, um grande prazer, eu agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Eu imagino. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora são 18 horas e 46 minutos, é hora da gente dar um pulinho rapidinho ali na redação, aqui atrás na redação da BH News. Quem conversa conosco é a jornalista Renata Dairel. Ela traz os principais destaques dos jornais, dos portais, dos veículos de comunicação de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Renata, é com você, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Hoje eu trago os destaques dos principais jornais de Belo Horizonte. O jornal Hoje em Dia traz em sua capa uma matéria que diz que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que julgue a ação contra Eduardo Azeredo. Ele é acusado de participação em esquema de desvio de recursos públicos que ficou conhecido como o Mensalão Mineiro. Na quinta-feira próxima, dia 27, o plenário do STF vai decidir se o julgamento vai continuar lá no Supremo Tribunal Federal ou se será transferida para a Justiça da Primeira Instância em Minas Gerais, porque ele renunciou ao mandato de deputado federal em fevereiro. Então tem que ser tomada aí essa decisão, se ele vai continuar com foro privilegiado ou se volta aqui para Minas Gerais. A matéria de Mariângela Galucci, do jornal Hoje em Dia. Perfeito, Renata. Agora, o jornal O Tempo traz... Pode falar. Diga. Repete, Paulo, por favor, eu não te escutei. Não, eu disse perfeito. Agora o jornal O Tempo, vamos lá para o jornal O Tempo. Sim, o jornal O Tempo traz duas matérias que envolvem o uso de álcool. A primeira informa que hospitais e escolas de Montes Claros vão ter que avisar o Conselho Tutelar caso suspeitem que crianças ou adolescentes estão fazendo uso de drogas ou álcool. O Conselho Tutelar, por sua vez, vai ter que notificar as famílias, os pais ou responsáveis dessas crianças. A outra matéria vai mexer aí com o bolso de muita gente vai ficar insatisfeito, pelo menos já está mais frio, né? Já é outono, quase inverno. Pode ser que a cerveja, Paulo, aumente para cobrir a crise da energia elétrica. Além da cerveja, também a área de cosméticos. Então, tanto homens quanto mulheres vão ficar insatisfeitos aí se isso acontecer.
Segundo o secretário adjunto da Receita Federal, Luiz Fernando Teixeira Nunes, a instituição apresentou para o Ministério da Fazenda e para a Casa Civil uma série de medidas que podem ser implementadas. Ele informou também que outras maneiras de levar a arrecadação estão sendo estudadas para cobrir aí a crise de energia. Essas duas matérias são do jornal O Tempo, não há informação qual o repórter que escreveu. Perfeito, muito obrigado, Renato. Olha, se você gosta de cerveja, fique sabendo que a partir de agora você pode estar cobrindo com o preço mais caro da cerveja e com impostos maiores a crise no setor de energia. Portanto, se você quiser contribuir para não faltar energia, beba mais. Se você achar ruim, beba menos. Esse é o caminho que você vai ter que seguir. Bom, Matheus Parreiras do Portal Uai trouxe na edição de domingo uma informação que traz muita preocupação à população. A Ordem dos Advogados do Brasil denunciou que em Belo Horizonte mais de 200 advogados falsos estão atuando e atendendo clientes sem ter permissão para tanto. Quem fala conosco sobre esse assunto é o Dr. Cristiano Araújo Abreu, que é representante da OAB. Boa noite, doutor Cristiano. Prazer tê-lo aqui no Redação BH Boa News. Noite. Até já conversávamos um pouco antes ali na redação sobre essa informação que nos trouxe Matheus Parreiras do Portal Uai. Que tipo de fiscalização pode fazer a OAB para perceber se existem advogados atuando de maneira não adequada ou até praticando ilicitamente o exercício do direito? Bom, nós atuamos mais como a gente recebe a denúncia do cidadão, né, que se vê prejudicado, ele denuncia para a OAB e às vezes a denúncia vem do nosso Conselho de Ética. Quando a pessoa não é advogado, não se trata de advogado, não há o que a OAB fazer contra ele, passa para a nossa Procuradoria de Prerrogativas. Nós somos 233 delegados de prerrogativas no estado de Minas, e aí nós, através da doutora Cíntia, que é a procuradora estadual, ela faz a denúncia ao Ministério Público, para que o Ministério Público apure, para ver se aquilo ali realmente é verdade, se aquele indivíduo está realmente cometendo essa contravenção penal, e aí acontece o processo normalmente contra ele e vem a punição. Não cabe à ordem, então, a fiscalização. A ordem não tem como atribuição o poder de fiscalizar. Não temos o poder de fiscalizar. Apesar disso, nós temos feito aí agora blitz, né, exatamente para defender o cidadão e defender a profissão. A profissão está sendo aviltada. Os advogados estão sendo prejudicados, porque quando alguém fala mal de alguém, fala assim, aquele advogado me roubou. E às vezes essa pessoa não é nem advogado. Então nós estamos recebendo uma pecha sem nenhuma culpa, né? São pessoas que estão maliciosamente, sem ser advogados, às vezes nem bacharéis são, não tem o título nem de bacharel, né? Que é um dado até interessante. Hoje no Brasil nós temos mais de 1.000 faculdades de direito, enquanto no mundo todo nós temos 1.200 faculdades. O doutor Matheus, eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto, que esse dado, eu fiquei assustado quando o senhor me falou desse dado. Mas o doutor Matheus Simões acabou de falar conosco pela nossa unidade externa. A nossa unidade externa saiu do PROCON Assembleia, mas ele continua assistindo o Redação BH News e quer participar conosco dessa conversa, e é sempre um prazer conversar com o doutor Matheus Simões. Doutor Matheus, mais uma vez, boa noite. O senhor quer colocar uma informação nesse nosso tema, o tema dos advogados falsos denunciados pela OAB, por favor. Bom, você imagina que existem notícias de que senhoras de idade estão sendo enganadas, sendo obrigadas a pagar honorário para quem não é advogado, para entrar com uma ação que nunca é apresentada. E nós temos casos, inclusive aqui no PROCON, em que pessoas que não são advogadas estão vendendo serviço de revisão judicial de benefício previdenciário, recebem quantias como R$1.000, R$2.000, R$3.000 de um aposentado que ganha um salário mínimo por mês, prometendo para ele um direito que ele não tem, embolsam esse dinheiro e desaparecem. Ou seja, o problema é mesmo muito sério. Muito obrigado, doutor Matheus. Obrigado por ter contribuído nessa nossa conversa. Que prazer, doutor Matheus participou do Redação BH News, estava lá ainda sintonizado na BH News e deu mais uma colaboração para essa nossa conversa, para esse tema da denúncia da OAB dos advogados falsos. Vamos voltar à sua questão de final da sua fala. Quantas faculdades de direito existem no mundo? Em torno de 1.200 faculdades. Quantas faculdades de direito existem no Brasil?
por volta de 1.000 faculdades de direito. O que fazer com tantos bacharéis colocados no mercado se o mundo todo tem 1.000 faculdades e nós temos 1.200? Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando agora. Quer dizer, nós temos uma avalanche de profissionais chegando ao mercado, nem sempre bem preparados, né? E todos eles competindo, né? Nem sempre de forma leal, né? Quando esses profissionais tiram a carteira da OAB, existe a fiscalização da OAB que é muito efetiva e muito rigorosa. Então nós acreditamos que os advogados devidamente inscritos, eles se pautam pela ética e quando eles não se pautam pela ética, a sanção contra eles é dura. Mas aqueles que não têm inscrição na OAB, nós ficamos de mãos atadas. E aí acontece esse tipo de coisa que o doutor Matheus citou, que deixa de ser, inclusive, exercício legal da profissão, que é uma pena menor, e passa a ser estelionato. Quando você promete alguma coisa que você não pode executar, né? Quando você tenta tirar uma vantagem indevida de uma pessoa, inclusive em razão da sua precariedade, da sua situação momentânea, porque aquelas pessoas que procuram advogados estão vivendo uma situação aflitiva. E essas pessoas precisam de ter um respaldo de um profissional. O Breno, por exemplo, nosso cinegrafista, pode um dia precisar de um advogado. E a hora que ele precisar de um advogado, ele vai procurar um advogado e, por um infortúnio, acaba consultando um advogado que não tem o diploma da OAB, portanto não pode exercer a profissão. Se ele for lesado, cabe a ele que tipo de recurso contra esse falso advogado? Eu acho que no primeiro momento ele teria que denunciar esse advogado, né, na delegacia, por ter essa pessoa que não é advogado, que se diz advogado, né, por ter cometido aí um crime, né, a contravenção penal de exercício legal da profissão. No segundo momento, ele pode entrar com uma ação de indenização, né, por perdas e danos, indenização patrimonial e até por danos morais contra esse cidadão, para que ele venha a ressarcir, né, o Breno por ter lesado ele a esse ponto. E dependendo da promessa que for feita, eu entendo aí que existe o crime de estelionato praticado por ele. Bom, só usei o Breno como exemplo aqui. O Breno não está precisando usar advogado por enquanto, não. Foi só um exemplo que eu vi o Breno ali, deixa eu usar um exemplo com o Breno aqui. Mas no caso, por exemplo, de uma pessoa ter sido condenada por um crime e ter sido defendida por um falso advogado, essa pena ela é anulada, aquilo que foi sentenciado volta atrás e há um novo julgamento? Não, aí no caso das ações penais, não pode haver o prejuízo do réu da defesa, né? Então o réu teria direito a uma nova defesa, seriam anulados os atos praticados por esse advogado. Todos os atos praticados por alguém que não tem condição de exercer são nulos, né? Então esse processo teria que voltar, vai depender caso a caso da análise de cada um. Porém, nas ações trabalhistas, que é onde nós temos as questões são mais sensíveis, são exatamente na Justiça do Trabalho e nos juizados, que existe o jus postulante. Ou seja, o cidadão pode ir até lá e entrar com a sua ação sem necessidade de usar um advogado. Porém, existem algumas pessoas que se dizem prepostos e vão fazer essa defesa. Essa defesa é privativa de um advogado. E é uma defesa técnica. Então, quando chega essa pessoa ali e apresenta uma defesa, ela está se declarando advogado, cometendo essa contravenção. Às vezes isso é praticado por estagiários, que depois não vão conseguir tirar sua carteira junto da OAB, vão trazer uma dificuldade para o resto da vida, vão manchar o seu nome e vão trazer um prejuízo para o cidadão. E nas ações trabalhistas, os atos não retornam. Então o prejuízo é grande para uma empresa ou para um cidadão que contrata alguém que não é advogado. Olha, eu tenho que finalizar, já até estão me chamando a atenção aqui, mas rapidamente. Quem pode exercer esse tipo de atividade é o advogado. Mas o bacharel pode fazer o quê? Eu saí com o meu diploma da universidade, mas não prestei ou não fui aprovado no exame de ordem. O que é que eu posso fazer como bacharel? Como bacharel, a pessoa pode dar aulas, pode prestar concursos públicos, aqueles que não são exigidos, né, o exercício da advocacia, né, e o advogado prestar consultoria jurídica é só para o advogado. Eu queria só dar uma informação, claro. Que nós estamos fazendo uma campanha do barato sai caro. A procuradora estadual de prerrogativas, doutora Cíntia Ribeiro de Freitas, que está fazendo esse movimento em defesa da advocacia, está fazendo uma campanha agora, né, para que
as pessoas se atentem que o profissional, aquele profissional que promete resultado, que cobra muito barato, que distribui panfletos, né, que não usa as formas tradicionais, pode ser um engodo. E existe uma forma muito fácil de averiguar isso, que é entrar no site da OAB, olhar o número de inscrição dessa pessoa, ou pelo nome, ou ligar para a OAB. Qual que é o telefone da OAB? 2102-5800. 2102-5800, ou no site você consulta se o advogado tem a permissão ou não, tem o exame de ordem ou não para exercer o direito. Doutor Cristiano Araújo Abreu, delegado da OAB, muito obrigado por sua presença aqui. Com as ordens. Uma boa noite e nós vamos sempre usar essas suas informações. São muito úteis para que o cidadão fique esclarecido. Uma boa noite. Boa noite. Nós voltamos já já com o Redação BH News e o seu terceiro bloco. Vem aí Carlos Barroso, ele vai falar de política. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Redação BH News de volta aqui na BH News, no canal 9 da NET, no 29 do HF e no bhnews.tv.br. Em qualquer lugar do mundo pela internet, você acompanha a nossa rede, a rede que gera informação de Belo Horizonte. Respeito demais o trabalho das outras redes, mas sempre peço licença a você, espectador, para que faça essa reflexão. A BH News tem a nossa cara, tem a cara da gente. Mostra aquilo que acontece em Belo Horizonte e na região metropolitana, com a possibilidade de você participar com a gente a qualquer momento pelo redação@bhnews.tv.br. Participe, nos ajude a construir essa informação, que é uma informação que vem da região metropolitana de Belo Horizonte e que vai para o mundo inteirinho para saber um pouco mais sobre a gente. Bom, estou aqui com o Carlos Barroso, nosso editor de jornalismo, nosso diretor de jornalismo, nosso comentarista de política. Ele vai conversar conosco um pouco sobre o que está acontecendo aí. 30 executivos tucanos ligados a governos que já foram tucanados em São Paulo durante muito tempo. Governos do tucanato, do tucanato paulista. Forte tucanato. Do forte tucanato paulista, estão aí envolvidos com o cartel do metrô e com a Companhia Paulista de Trens Urbanos. Tem alguma ligação disso com a possibilidade do mensalão tucano? Como é que você vê isso? Olha para você ver, são esses executivos, 30 executivos, como você disse, são ligados, é bom nominar, aos governos Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. O sobrepreço, a irregularidade, o que se pegou por fora foram 835 milhões de reais de um total de compras de composições de metrô e de trens metropolitanos de 2 bilhões e 700 mil reais. Quer dizer que é um terço, 30%. Isso é de fazer corar aquele deputado mineiro aqui da máfia da chamada máfia das ambulâncias? Das ambulâncias não, dos anões. Dos anões, a máfia dos anões, que era chamado José Geraldo Ribeiro. José Geraldo Ribeiro, exatamente. Quinzinho. É de corar, o quinzinho lá é 30%. Ele pegava quinzinho, agora lá em São Paulo já pegam 30%. 30%. E isso tem envolvimento com o caso Siemens também, que está aí no meio de tudo isso, aquele pacote de perversões. Isso tem desdobramento em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e Distrito Federal. Mas aqui o processo ainda não chegou. Vai envolver também. Essa é uma questão. Eduardo Azeredo, ex-senador, deputado federal, ex-governador de Minas, ex-prefeito de Belo Horizonte, envolvido nas denúncias do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Só que até agora não se sabe direito. Onde é que fica esse processo? É em Brasília ou em Belo Horizonte? O que eu tenho a dizer é que a maré não está boa para Eduardo Azeredo. Por quê? O Procurador-Geral da República, Janot, ele pediu que o processo fique no Supremo Tribunal Federal. Ele alegou que a renúncia de Azeredo, que pouco depois de ser denunciado com pedido de prisão de 22 anos,
ele saiu, ele pediu renúncia para o processo cair para a primeira instância aqui de Minas Gerais, que é muito mais brando, não é forte igual o Supremo. E agora o Procurador-Geral da República pediu que fique lá e vai ser julgado na quinta-feira. E quem é o relator, que é o novato do Supremo, que também é considerado rigoroso, que é o José, que é o Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, o último ministro indicado. Ou seja, o procurador pede, está na mão de um relator que é considerado duro, exigente. Pelo que eu sei, a maré não está boa para Eduardo Azeredo e o processo deve ficar em Brasília, no meu entender. Apesar que é uma decisão do Supremo que vai ser tomada na quinta-feira, depois de amanhã. Aguardemos a quinta-feira para ver que desdobramentos esse caso terá. Muito obrigado, Barroso. Uma boa noite para você. Até amanhã. Obrigado a você. Vamos então mais uma vez à redação. Vamos falar com Renata Dairel. Renata, agora é o Brasil e o mundo que você traz para a gente. É com você. Olá, Paulo. Vamos começar pelo mundo. O destaque do em.com, o site do Estado de Minas, eles trazem uma matéria informando que as forças russas atacaram hoje o último navio com bandeira ucraniana na Crimeia. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Ministério Ucraniano da Defesa, Vladislav. Os agressores subiram a bordo do navio no lago Donuslav, enquanto a tripulação se trancava dentro da embarcação. Segundo um marinheiro ucraniano a bordo, soldados chegaram em 2 lanchas, enquanto helicópteros pairavam sobre o lago. O G1.com trouxe uma matéria falando que o dólar fechou em queda hoje pela 4ª sessão seguida, no menor nível em 4 meses, mesmo após o Brasil ter tido o risco país rebaixado pela agência Standard & Poor's ontem. Segundo os investidores, o rebaixamento da nota do país já era esperado e por isso já havia sido precificado. Eles deram um exemplo citado pelo diretor de câmbio do Banco Paulista, Tarcísio Rodrigues. Ele disse que é como um aluno que foi mal na prova, que sabia que foi mal na prova, mas ainda tinha alguma esperança. Mas aí, quando o Brasil recebeu aí essa nota, passou de BBB para BBB menos, confirmou o que todo mundo já sabia. A moeda norte-americana recuou 0,7% e é vendida, o câmbio comercial, a R$ 2,3062. No menor nível desde 26 de novembro, quando tinha ficado em R$ 2,2957. Perfeito, muito obrigado, Renato. Eu não consigo entender são essas classificações. BBB. BBB é o programa da Globo, né? BBB mais, BBB menos. Quem BBB menos não vai ficar tão bebêbado, né? Pode ser isso, não sei. A gente volta já já com mais Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Redação BH News aqui pela BH News, canal 9 da NET 29 do HF e bhnews.tv.br na internet. A gente sempre repete porque a BH News completou 3 anos agora, no último dia 15. Nós começamos na semana passada, no dia 17, o Redação BH News. E nesses 3 anos, a BH News tem ganhado espaço a cada momento. E por isso a gente sempre faz questão de divulgar todas as formas de nos assistir, para que você, no boca a boca, diga, olha, tem uma rede de TV que é a BH News, que gera informação de Belo Horizonte e que pela internet chega até o mundo. E isso é muito importante, porque cada vez mais conhecer onde vivemos e o que fazemos no nosso entorno é mais importante para a nossa própria vida. Olhar para aquilo que está no entorno para poder decidir o que vai ver no mundo grande que se apresenta à nossa frente. Essa é uma função da BH News e a BH News lê como ninguém a região metropolitana de Belo Horizonte. Olha o que o nosso Olhar Urbano traz hoje com o nosso repórter Nélio Souto. Nélio levantou uma informação de que as livrarias estão diminuindo em Minas Gerais e em Belo Horizonte. E em contrapartida, outros estabelecimentos comerciais estão crescendo.
E para fazer essa comparação e dar o seu olhar urbano, eu convido agora Nélio Souto. É com você, Nélio. Oi, Paulo, tudo bem? Então, o nosso olhar urbano de hoje vai falar sobre livrarias. Eu li na Folha de São Paulo essa semana que em São Paulo, por exemplo, já estamos na marca de 2 pet shops para cada livraria. Na verdade, não vamos falar agora sobre o crescimento do número de pet shops, vamos nos ater apenas ao desaparecimento das livrarias. Por que as livrarias estão fechando as portas, Paulo? O João Baldo Ribeiro, me lembro de ter lido uma vez, que ele dizia que passava a maior parte da vida dele, do tempo dele, intocado dentro das letras e expressões. Então as livrarias sempre tiveram aí, tem ainda o seu charme, né? Sempre foi ponto de encontro de intelectuais, enfim. Mas hoje enfrenta um grande problema que é a concorrência com a internet. Então você pode hoje assinar seu periódico, assinar sua revista, né, seu jornal, receber na comodidade da sua casa e pode comprar seus livros também e receber em casa. Então, diante desse cenário, como manter ainda hoje uma livraria aberta e funcionando? Eu descobri no bairro Prado, aqui em Belo Horizonte, uma livraria de uma família, uma livraria pequena, bem aconchegante, bem pequenininha ali, que funciona há 20 anos e está lá, firme e forte. Então, qual que é o segredo? O que fazer para manter ainda hoje uma livraria, vendendo lá seus livros, servindo seu cafezinho, mesmo com essa concorrência aí da internet? Vamos ver? Aqui nós já estamos aqui nesse ponto tem uns 20 anos já. E tem pessoas que passam aqui, não conhecia aqui, que está dentro do carro, vai para um shopping, vai para outro lugar mais distante e não tem esse costume muito de vir aqui, assim. Outros já acostumaram, até falam que gostam de vir sentar, tomar café, trocar ideia, que gostam muito do ambiente. Parece que é uma importância muito grande para a internet, coisas rápidas, o pessoal não tem, muitos, né, não tem paciência de pegar o material, um livro, abrir, saborear o que está nele, assim, como alguns têm, né? Tem pessoas que vêm aqui e ficam encantadas com os livros, ficam assim, impressionadas do ambiente, gostam, né? E eu gosto também, eu gosto muito desse ambiente de livro. Bom, Paulo, então é isso, esse foi o nosso assunto de hoje. Só um detalhe, para quem quiser uma dica, aqui em Belo Horizonte temos ainda aberta, funcionando, a pleno vapor, com serviço de restaurante, de café, vende livros, música ao vivo, a livraria do Café com Letras, que fica ali na Antônio de Albuquerque, 781, na Savassi. Então é uma ótima opção, lá mantém ainda aquele climinha gostoso de livraria. E a Mineiriana, que eu particularmente gosto muito, que fica ali na Paraíba 1419, também na Savassi. Então fica a dica para você que também, assim como eu, assim como nós, assim como você, Paulo, gostamos de uma livraria. Esse foi o nosso assunto de hoje. Nos vemos, então, amanhã no nosso próximo encontro. Um abraço. Grande abraço. O Nélio falou aí de algumas livrarias, falou da Mineiriana, falou da Café com Letras, falou da Página 1, lá no Prado, né? Salvo engano, a Página 1 fica no Prado. Mas eu lembrei aqui da Status também, que tem show, tem música, tem café da manhã. Aos domingos, o café da manhã na Status é maravilhoso. A Status fica ali na Pernambuco. Você pode ir ali na Pernambuco, na Savassi, dar uma chegadinha domingo de manhã, toma um café da manhã gostoso e pode ler, comprar livros. Aliás, gastar o tempo com coisas úteis. É muito bom quando a gente gasta o tempo com coisas úteis. Para mim, quando eu era menino, eu ouvi uma frase de um tio que dizia assim: meu filho, a vida tem cheiro de livros. E é interessante essa frase, a vida tem que ter o cheiro dos livros. Isso é muito legal. Eu estou vendo aqui uma denúncia, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esportes com a Renata, mas esportes de um jeito diferente. O Bruno Garcês é quem fala de esporte. Mas eu estou vendo essa denúncia que me apavora, porque até então a gente achava que o vôlei não estava nessa confusão toda do futebol. O futebol já estava todo ele tomado por escândalos de corrupção, por safadeza, por outras coisas que a gente está acostumado aí a noticiar de maneira muito ruim, inclusive, para o esporte. Mas o voleibol agora entra nessa lista. O dossiê vôlei da ESPN Brasil está levantando aqui uma despesa que Ari Graça, ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, fez num dinheiro, num encontro, aliás, num congresso promovido na própria casa dele, Ari Graça,
no condomínio Porto Belo, no litoral brasileiro, gastando aí uma bagatela de 5 milhões de reais para ter um encontro com membros do Colégio Eleitoral da Federação Internacional de Vôlei. Olha, o vôlei caindo na esparrela do futebol. Eu achava que os cartolas do futebol é que davam sempre o mau exemplo da corrupção e do desmando. E agora, os cartolas do vôlei estão no mesmo caminho, para nossa tristeza. Renata Dário, por falar em esporte, eu queria que você me contasse uma coisa. Saiu um álbum de figurinhas da Copa. Só que tem um e não tem outro? Como é que é isso? Tem jogador que jogou até agora que não está no álbum de figurinhas e tem jogador que não jogou e está no álbum? Como é que é isso, Renata? É isso mesmo, Paulo. Vazaram algumas figurinhas do álbum que vai circular aí durante a Copa do Mundo e tem várias seleções, cada seleção ganha uma foto do time e 17 jogadores. Na seleção brasileira tem Robinho, que não estava presente, por exemplo, no último jogo da seleção, que o time brasileiro venceu por 5-0 a África do Sul. Mas não tem o atacante Jô, que até então estava sendo escalado sempre na seleção canarinho. Os 17 jogadores da seleção brasileira são os seguintes: Júlio César, Thiago Silva, Davi Luiz, Daniel Alves, Marcelo, Dante, Ramires, Paulinho, Luiz Gustavo, Hernanes, Oscar, Bernard, William, Robinho, Neymar, Hulk e Fred. Essa não é a escalação oficial, é uma escalação montada aí pela editora. Mas com certeza eles devem ter algumas fontes privilegiadas, né não, Paulo? E se o Robinho está aí no álbum de figurinhas e o Jô não está, será que o Filipão falou para alguém da editora que o Robinho seria... Será? Hein, Renata? É engraçado, né? Com essas informações, quando vazam, são muito engraçadas, porque causam desestabilização em toda a convocação da seleção brasileira. Mas vamos esperar, a convocação é do Filipão. A convocação não é de um álbum de figurinhas. O importante é que a gente está trazendo a informação que está na mídia, na boca da Renata Dário. Obrigado, Renata. Grande abraço. Vamos lá. Tem vinhetinha para a Fernanda? Eu sempre, quando eu acabar de falar e vier a Fernanda, põe a vinhetinha da Fernanda. Vamos lá. Está aqui a Fernanda do meu lado e a Fernanda ontem, ela não deu a dica do Nanite. Ela ficou brava comigo, discutiu comigo a hora que eu cheguei. Eu falei, calma, Fernanda. É porque a gente perdeu o controle ontem do horário, mas a gente hoje não perdeu o controle do horário. Hoje estamos aqui, estamos certinho no horário, aqui tranquilos. Então eu queria que você desse a sua dica do Nanite de hoje, para que o espectador possa curtir o Nanite. O Nanite de hoje é cinema. Vai ter mostra de cinema no Centro Cultural UFMG e é uma mostra especial sobre sonhos e fantasias. E é dentro do projeto Cinecentro. A mostra chama Um Sonho Incomum de Verão, que é exibido hoje às 7 horas. E o longa se chama às 9 horas. E o longa se chama Cidade dos Sonhos. O Centro Cultural da UFMG fica na Avenida Santos Dumont, 174, no centro. Tá aí uma boa dica para quem hoje à noite, hoje terça-feira. Terça-feira diz que segunda e terça são os dias dos profissionais. Dia de descansar do final de semana, não é? E dia de profissionais, né? Porque saem para a noite, saem para fazer os seus programas, aqueles que gostam de curtir a noite. Tá aí uma boa dica, o cinema, Um Sonho em Comum. Um Sonho em Comum de Verão. Um Sonho em Comum de Verão. Que é o nome da mostra toda. Esse filme, ele se chama Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos, hoje. Hoje, 9 horas. Ou 9 da noite. Isso. Dá tempo, tranquilo, chegar em casa, janta, chega e faz um convite para a pessoa amada e diga, vamos ao cinema hoje, porque é um bom programa para terça-feira. É isso? Isso. Fernandinha, diga. Claro. A tempo que você quiser. A melhor informação, que a entrada é franca. Entrada franca? A dica está dada, então. Só perde quem quer. Isso aí. Fernanda, muito obrigado. Obrigada, Paulo. Gente, nós estamos terminando aqui o Redação BH News. O Redação BH News de hoje, terça-feira, trouxe até você as informações da região metropolitana de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo, e com entrevistas que pontuam questões que são fundamentais para a vida das pessoas. Hoje, só para você lembrar, nós falamos sobre o uso do cartão de créditos, falamos também sobre os falsos advogados que estão atuando em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e o delegado da OAB colocou-se aqui à disposição, colocou a entidade, a OAB à disposição de todo cidadão que se sinta lesado para que possa apresentar a denúncia, para que se apure quem é o falso advogado e que proteja a vida do cidadão. Muito obrigado por ter participado conosco na construção da informação do Redação BH News de hoje. Amanhã, 6h30 da noite, estamos de volta. Grande abraço, até lá.
Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.